Tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal, Reflexões de Cristãos do século XXI. Meu nome é Marcos Valadares e nós estamos retomando então mais uma vez a nossa proposta, né, de fazer um vídeo para cristão, um vídeo para não cristãos, depois da série que a gente fez de argumentos em favor de Deus. E a primeira linha que a gente vai pegar nesses vídeos agora, depois daquela série, é explicar um pouco a respeito das religiões. A gente vai aproveitar que agora outubro é o mês que as igrejas evangélicas celebram a reforma religiosa, né, de Martim Lutero. A gente vai tentar explicar um pouquinho a origem de tanta denominação, de tanta religião. De novo, não explicar, mas falar historicamente o que aconteceu e como a gente consegue perceber isso. Vou colocar um link aqui embaixo também, bem interessante, que mostra isso no tempo das principais religiões, né? O cristianismo em si é uma religião. Tem vários braços, a gente vai discutir um pouco a respeito disso, mas tem outras, e aí nesse vídeo vai mostrar como que essas religiões quando elas cresceram e elas se expandiram pelo mundo e como que elas estão hoje, tá ok? Então vamos lá. Então, primeira coisa, só fazer uma definição aqui, né? Uma definição, deixar uma coisa mais clara. Então, assim, existem algumas filosofias de vida que podem ser teístas ou ateístas, ou seja, teístas é que creem de teísmo vem do grego theos, né? Theos é Deus, então teísmo é crer em Deus ou acreditar que Deus existe, e ateísmo vem o prefixo a é de negação, né? E theos, então não Deus, é uma filosofia de vida que não crê em Deus. Um exemplo disso, por exemplo, é o confucionismo. O confucionismo é uma filosofia de vida ateísta, ela não tem nenhuma predisposição para crer em Deus, né? Mas existem também as teístas, e aí dentro das teístas que acreditam que Deus existe, então você tem ateísmo e teísmo. Dentro do teísmo, que Deus existe, você tem monoteístas e você tem politeístas. Né? As politeístas são aquelas que poli é do grego muitos, né? Então muitos deuses, e monoteísmo é do grego mono, é um, então um Deus. Politeísmo, existem algumas religiões politeístas, como por exemplo o hinduísmo, a religião que hoje não tem mais, né? Mas a da Grécia Antiga, por exemplo, era politeísta, acreditava em vários deuses. E várias comunidades muito antigas também eram politeístas. Existem outras que também são hoje, mas eu estou dizendo só para a gente fazer uma referência. Então é que acreditam que existem vários deuses. Existem as religiões monoteístas, que acreditam que apenas tem um Deus. E destas, só existem 3 religiões no mundo monoteístas. Então é judaísmo, cristianismo e islamismo. Essas são as 3 únicas religiões monoteístas do mundo, né? E de novo, assim, que a gente tem noção e referência, né? Não sei se tem uma monoteísta no cantinho lá que a gente nunca ouviu falar, mas a que a gente pode citar aqui é isso. Então é o seguinte, eu não vou falar das ateístas, eu conheço pouco, viu? Só para deixar mais claro aqui, eu conheço pouco das ateístas, eu conheço pouco das politeístas, né? Eu estudei pouco, mas agora das monoteístas a gente vai tentar explicar um pouco de como elas surgiram. Então, historicamente falando, a primeira religião monoteísta do mundo todo, né, do universo, é o judaísmo. Então pensa nisso, toda a humanidade antes do judaísmo, ela em tese acreditava em vários deuses, né? Os povos acreditavam em vários deuses. Existem registros históricos a respeito disso, né? De como os povos realmente acreditavam, tinham muitos deuses e era um deus para cada coisa e tal. E as pessoas acreditavam nisso. Até que, há mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, um homem chamado Abraão inventou o monoteísmo. Ele começou a divulgar e a crer num Deus único. Não existia mais um Deus de chuva, Deus de sol, Deus de vento, não. Era um único Deus que criou tudo, que é poderoso, que fez todas as coisas e tal. Ele, de novo, eu estou colocando entre aspas aqui porque eu não acredito que ele inventou essa religião, né? A Bíblia descreve como isso aconteceu, isso começou em Gênesis 12, lá, o chamado de Abraão. Mas ele, historicamente falando, ele foi o primeiro que teve uma ideia de uma religião monoteísta. E aí o que aconteceu? A partir de Abraão é o pai do povo judeu, né? Os judeus que a gente conhece até hoje. Abraão foi o primeiro homem da nação judaica, né? Então é por isso que você vê essa referência, né? Falando dos patriarcas, é Abraão, e aí o filho de Abraão chamava Isaac, e o filho de Isaac chamava Jacó. Então você tem esses 3 que eles chamam de patriarcas, que é Abraão, Isaac e Jacó. É o início do povo judeu.
Isso é uma história dos judeus, né? Está escrito na Bíblia, no Velho Testamento. O Velho Testamento nada mais é do que a compilação dessa história. Se você ler lá, você vai conhecer isso. Então, Abraão começou a crer no único Deus, passou isso para Isaac, Isaac passou isso para Jacó. Jacó teve 12 filhos. De novo, estou simplificando aqui. Teve 12 filhos, e esses 12, cada uma foi uma tribo, e o nome de Jacó foi mudado na Bíblia para Israel. É por isso que hoje existe o país Israel. É derivado do nome de Jacó, que foi mudado para Israel. Isso também está em Gênesis. Você pode ler lá depois, eu não lembro qual é o capítulo. Mas aí o que acontece? Então, a partir daí, por enquanto, então, o judaísmo era a única religião monoteísta. E surgiu a partir, mais ou menos, 2000 anos antes de Cristo. Então, por 2000 anos, os judeus foram o único povo que cria num único Deus só. E esse Deus tinha um nome, chamava Jeová, né, ou Yahvé. A Yahvé é uma transliteração do nome hebraico, que na verdade é um nome de 4 letras, que eles chamam de tetagrama impronunciável, mas seria o nome Jeová. E por 2000 anos eles foram o único povo que creram só em um único Deus, monoteísmo. Só que aí até que aconteceu um fato depois de 2000 anos que mudou essa situação, que foi a vinda de Jesus Cristo. A gente falou isso no último vídeo. A vinda de Jesus Cristo, ela mudou toda essa situação porque Jesus Cristo era judeu. Ele veio da mesma linhagem dos judeus, da mesma coisa, todo mundo igual lá, e Jesus Cristo era judeu. E esse judeu, chamado Jesus Cristo, é chamado Jesus, na verdade Cristo é uma denominação que foi dada para ele, né? Não é o sobrenome dele. Chamado Jesus, ele se auto-intitulou Deus. Ele falou, sabe esse Deus que vocês creem? Esse único e verdadeiro Deus? Sou eu. Eu vim no nome dele, eu sou filho dele, e eu vim para fazer a vontade dele. E a vontade dele é que eu fale isso para vocês. E ele começou a pregar. São os 4 evangelhos, lembra? De novo, falamos no vídeo anterior. Então, Jesus Cristo, quando ele veio, na verdade, dentro de um contexto judeu, de uma fé judaica, e dizia que ele mesmo era Deus. E por causa da mensagem de Jesus, ele foi crucificado e foi morto. E aí, de novo, voltamos no vídeo que a gente falou antes, ele também ressuscitou e tal, e os discípulos começaram a propagar a fé em Jesus Cristo. Então, a fé em Jesus Cristo passou a ser denominada cristianismo. Em Atos dos Apóstolos, que é o 5º livro do Novo Testamento, explica como numa cidade da antiga ali na parte do Oriente Médio, chamada Antioquia, foi quando os discípulos de Jesus passaram a ser, pela primeira vez, reconhecidos como cristãos. Então é daí que vem o nome cristianismo. Cristianismo vem de Cristo. Cristo é uma palavra no grego que significa ungido, né? É a mesma palavra que no hebraico as pessoas chamavam de Messias. Messias é uma palavra no hebraico, que significa ungido. E Cristo é a mesma palavra no grego, que também significa ungido. Então Jesus Cristo significa Jesus ou ungido. Então cristianismo vem de Jesus Cristo. Então é a segunda religião monoteísta que existe no mundo, né? E que, não sei se você consegue perceber o raciocínio, vem do mesmo Deus. É na mesma coisa, é de Abraão, é o Deus dos judeus, só que personificado em Jesus Cristo. Aqueles que creem em Jesus Cristo se tornam cristãos. Se você não crê em Jesus Cristo, mas crê no Deus dos judeus, então você é um judeu. Você pode se converter ao judaísmo, por exemplo. Entendeu? Existe isso até hoje. Então, assim, então você tem judaísmo, a primeira religião, 2000 anos de monoteísmo único no mundo. Depois vem o cristianismo, que é um grupo de judeus que começou a pregar que Jesus Cristo é Deus. E eles ficaram sendo conhecidos como cristãos, e eles pregavam isso tanto para judeus quanto para não judeus, né? Então, por isso que hoje, por exemplo, existe cristianismo espalhado no mundo inteiro, porque não é só judeu que pode converter. Qualquer pessoa pode se converter ao cristianismo, que é o Deus judeu personificado em Jesus também. E aí depois disso, então, nós temos judaísmo e cristianismo. Aí depois disso, tem o islamismo. O islamismo nada mais é do que... O islamismo foi Muhammad, né, que foi um profeta. Muhammad não era Deus, ele não se intitulava como Deus, ele se intitulava como profeta. E ele teve uma revelação de Deus, segundo ele, claro, né, tudo aqui eu estou tentando explicar o que a gente conheceu na história. Segundo ele disse, eu teve uma revelação a respeito de Deus. E ele reconheceu tudo isso que a gente falou aqui. Ele reconheceu os judeus, reconheceu Jesus Cristo, reconheceu Moisés e tal, barará. Mas o que ele disse é o seguinte, a diferença é que ele não considerou Jesus como profeta. E ele também é um Deus, os muçulmanos, né, o Islã é uma religião que saiu também da mesma linhagem de Abraão. Se você seguir a linhagem de Muhammad, de Maomé, né, que até no início, ele é filho
de Ismael, que é um outro filho de Abraão. Na Bíblia fala sobre Ismael. A linhagem de Ismael dá origem ao islamismo, a Mohammed que dá origem ao islamismo. E a linhagem de Isaac, que é o filho de Abraão também, dá origem aos judeus, que depois dá origem ao cristianismo. Então você tem 3 religiões monoteístas saindo de Abraão. Então essa é a origem das 3 grandes religiões monoteístas, né? Então o islamismo, mais ou menos 600 anos depois de Cristo, cristianismo, ano 0, ou 33, depois que Jesus Cristo morreu, e judaísmo, 2000 anos antes de Cristo. Todas elas têm fundamento em Abraão. Agora tem um detalhe, eu queria falar aqui também, aproveitar que a gente está falando da reforma religiosa, e aqui a gente está falando um pouco para a gente explicar a origem das denominações. A gente pode querer entender também assim, mas por que existem tantas igrejas, né? Aí de novo, agora a gente vai focar agora em cristianismo. Por que existem tantas igrejas? Esse é um assunto para o nosso próximo vídeo. Então eu vou colocar aqui depois, vai ser o próximo vídeo, por que existem tantas igrejas, e a gente vai falar de novo dentro do cristianismo aqui. Tá ok? Esse vídeo, então, eu não falei no início, né? Mas ele está direcionado aqui para não cristãos. Então eu espero que você tenha entendido, né, da onde está o direcionamento de tudo isso. E se você gostou, dá um like, compartilha, e obrigado aí pelo teu tempo, pela tua audiência. E no próximo vídeo, então, a gente vai falar por que existem tantas igrejas, ok? Obrigado, um abraço e até a próxima.